Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar dos tipos de dietas e suas consequências. Será mesmo que dietas da melancia, da sopa, low carb ou até mesmo o jejum intermitente são eficazes? Vamos conversar com a nutricionista Abisair Leonel e também um profissional da educação física para mostrar quais os exercícios para acelerar o metabolismo para a perda de peso ser bem maior. E você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e bastidores da nossa programação. Agora você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. A gente já começa essa edição falando que Manaus recebe pela primeira vez o encontro das juntas comerciais do Brasil. Durante a reunião, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e Junta Comercial do Amazonas assinaram um acordo de adesão da Rede Sim, um sistema que deve beneficiar empresários locais. O Centro Cultural Povos da Amazônia foi o local escolhido para receber as juntas comerciais de todo o Brasil. No encontro, os órgãos responsáveis pela abertura de novas empresas no país discutiram as melhorias do setor e a relevância das novas plataformas digitais no meio empresarial. Bom, o evento é extremamente importante porque ele trata da uniformização de procedimento entre as juntas comerciais para buscar desburocratizar o registro mercantil e, com isso, favorecer o empreendedorismo. Atualmente, o processo de abertura de novas empresas é feito através da Rede Nacional de Integração Digital, a chamada Rede Sim, que tem o objetivo de simplificar e legalizar os novos negócios no país. E hoje, aqui no encontro, o Amazonas deu um passo importante no caminho da digitalização comercial. É que a SUFRAMA e a Junta Comercial do Amazonas assinaram um termo de adesão da Rede Sim, sistema que vai beneficiar os empresários locais. A partir do momento que ele adere à Rede Sim, à SUFRAMA, o processo já vai automaticamente para lá, sem necessidade que o empresário leve um novo processo lá para a SUFRAMA. Tudo isso será feito através da Junta Comercial. Com a Rede Sim, todas as informações comerciais, como abertura, alteração e fechamento de empresas, ficam disponíveis de forma digital na internet. É menos burocracia e mais agilidade para os empresários amazonenses. Fim de ano chegando e o comércio já começou com as contratações temporárias. Para esse ano, a economia espera aquecer as vendas e contratar um número ainda maior de funcionários. Por enquanto, as lojas estão assim, tranquilas. Mas em algumas semanas o cenário vai ser bem diferente. Com a chegada do fim do ano, o comércio já começou a contratar funcionários para dar conta da demanda. A partir do segundo semestre, julho e agosto, as vendas melhoraram sensivelmente, principalmente a nível de shopping. E aí você precisa repor aquele quadro que se fazia necessário no início, mas que foi reduzido em função das dificuldades de negócios, e agora ampliar com o fim do ano, onde nós temos duas grandes festas. É o Black Friday, no dia 29 de novembro, e a festa de fim de ano, que é a data mais significativa para o comércio varejista. Ano passado, a economia ainda estava se recuperando, mas em 2019 a expectativa é bem melhor. Algumas lojas já começaram a chamar novos funcionários. Esse ano a empresa vai contratar pessoas com ou sem experiência, para esse período. Agora justamente que a gente tem esse período sazonal aí do Black Friday, que já entrou no período de final do ano, já entra no período natalino, e a empresa vai contratar pessoas com e sem experiência justamente para esse período, que é o período tão aguardado pelo comércio. As expectativas são muito boas e se acredita, inclusive, que vai superar o exercício anterior de 2018. Nós estamos ainda compilando algumas informações estatísticas, mas acredito que vai se contratar mais do que 20 mil colaboradores como mão de obra temporária.
Na hora de escolher o funcionário, os lojistas preferem chamar quem já possui experiência. Em alguns dos casos, os temporários podem até ser contratados. As pessoas vão ser avaliadas em vários fatores, como desempenho, né, se destacarem no período de venda, ou então se destacarem em atendimento, e em alguns outros fatores com o qual pode fazer diferença na seleção dela no final do ano. Com certeza, se elas se destacarem nesse período, elas vão dar continuidade na empresa. E ainda sobre as contratações temporárias, a gente fala agora sobre as oportunidades de trabalho para hoje aqui no Amazonas. Olha só, a Secretaria de Estado do Trabalho divulga vagas de emprego. São 2 vagas para churrasqueiro, 3 vagas para auxiliar de cozinha, vaga também para barman com experiência na área e curso de garçom, 4 vagas para chefe de cozinha júnior com superior completo, 15 vagas para vendedor externo com ou sem experiência. Lembrando que a distribuição das senhas já começou logo cedo, mas o atendimento vai aí até às 3 da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e também cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e também aí os comprovantes de residência e escolaridade. E a esses candidatos aí, toda sorte, que dê tudo certo. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros devem marcar entre 23 e 34 graus. Em Coari, o dia é ensolarado, com aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. Em Benjamin Constant, amanhã é de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Eirunepé, sol e aumento de nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre 22 e a máxima de 31 graus. O Band Cidade, primeira edição, vai para o breve intervalo e na volta vamos falar sobre os tipos de dietas e suas consequências. Com certeza você já ouviu falar em dieta da melancia, dieta da sopa, jejum intermitente. A gente explica tudo como funciona daqui a pouquinho, depois do intervalo, com a nutricionista Abisair Leonel, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. É daqui a pouquinho. Band Cidade, primeira edição de volta e a gente fala de dieta, até porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas em manter a boa forma e ter uma vida bem mais saudável. De olho nessa tendência, vários tipos de dietas vão surgindo e com elas as promessas de emagrecer e ganhar bem-estar. Mas será que todas elas dão o resultado desejado? É o que a gente vai saber agora com a nossa convidada de hoje, a nutricionista Abisair Leonel. Seja bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição, novamente. A primeira entrevista, olha, várias pessoas comentando, principalmente aquela dica do sol, com as mãos assim, a água de limão, eita, foi sucesso. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora, como que a gente pode colocar assim, qual é a dieta queridinha do momento? A gente tem um monte de dietas, né? São dietas queridinhas do momento, né? Sempre está aparecendo alguma coisa nova, sempre as pessoas estão comentando sobre dieta, estou fazendo aquela, mas a do momento é a low carb, né? A gente já tem ela aí num patamar já há um tempinho, em voga, as pessoas estão comentando muito, estão aderindo, mas a gente precisa entender que dieta, ela tem um período para iniciar e começar. Você não pode viver eternamente de dieta, né? Então, esse termo dieta, ele precisa ser entendido nesse grupo de pessoas que procuram um objetivo. Eu particularmente, quando escuto a palavra dieta, eu já vejo uma limitação. Olha, Flávia, você não pode comer isso. E isso acaba mexendo também com o psicológico da pessoa. Ela entende que, poxa, eu não posso comer um pedaço de pão. Como é que funciona isso?
Isso é verdade. Essa questão de você estar relacionado com algum tipo de dieta e os bloqueios que você faz em relação a isso é o que define se a dieta, se o tratamento que você está fazendo vai ser positivo ou negativo, né? O que a gente precisa passar para as pessoas é que as pessoas precisam entender qual é o objetivo, por que ela está buscando aquele tratamento. É performance, é emagrecimento, ela decidiu mudar a vida dela, ela não está feliz com aquele corpo e ela quer mudar. Então, a primeira coisa, ela tem que entender que não dá para fazer dieta durante a semana e final de semana fazer aquelas escapadinhas, né? Então é se privar sim de algumas coisas em alguns momentos, mas colocar data para iniciar e para começar. Quando você faz esse planejamento, você coloca uma meta, fica mais fácil de você conduzir um tratamento dietético. Então quer dizer que eu começo a dieta, eu tenho uma data para começar e uma data para terminar. Não significa que eu vou fazer dieta pelo resto da minha vida. Não, isso não existe, até porque a gente sabe que não dá certo, né? Então, as pessoas que buscam essas alternativas, essa alimentação, essa dieta alternativa, a primeira coisa, ela tem que entender isso, que ela vai se privar, sim, de alguns alimentos por algum tempo, até porque ela tem um objetivo. Então, o nosso corpo, o metabolismo, quando ele inicia um processo de quebra de gordura, ele precisa manter essa quebra de gordura. Então, não adianta eu fazer dieta de manhã e à noite eu sair da dieta. O meu ciclo metabólico, a minha queima calórica, ela vai diminuir. É como se você regredisse no processo de emagrecimento. Por isso que você precisa estar muito consciente do qual é a dieta que você vai aderir. Porque dependendo do tipo de dieta muito restrita, onde você tira um grupo de alimentos da tua dieta, você acaba não conseguindo aderir a essa data, a esse período, pela privação de algum alimento que você está fazendo. Agora, é claro que temos inúmeros tipos de dietas, né? Mas tem aquelas que as pessoas acabam sendo invenção da própria pessoa. Por exemplo, a dieta da melancia. Isso significa que a pessoa só se alimenta de melancia? Existe essas dietas, a gente não concorda com esse tipo, né, de alimentação. Até porque você precisa entender, a gente precisa entender, e isso eu falo muito no consultório. Quando você faz um equilíbrio nutricional, quando você come os grupos dos alimentos que o teu corpo está precisando, o excesso de peso ele vai embora naturalmente sem sofrimento. Então, quando eu fico só com um tipo de alimento, eu vou comer agora só melancia, e os outros nutrientes que o nosso corpo precisa? A proteína, né? O carboidrato, as vitaminas, os outros complexos de vitaminas e minerais do nosso corpo, ele não é feito de um alimento. Então, a gente precisa de vários nutrientes para quê? Para acordar, para trabalhar, para fazer atividade física, para estudar. Então, o nosso corpo ele precisa de nutrientes. A gente tem que perder esse conceito de alimentação e entender que o nosso corpo precisa de nutrientes. Quando a gente começa a mudar essa composição do falar, meu corpo precisa de nutrientes, então eu preciso de nutrição. Não é só o sentar e comer. Quando você consegue definir isso, que o teu corpo precisa de nutrientes, porque o teu cabelo tem que estar bem, a tua unha tem que estar bem, né? A pele tem que estar bem. Então, imagina isso. Se o nosso corpo precisa desses nutrientes, como é que ele vai sobreviver de um grupo de um alimento só? Que só tem o quê? Água, alguns minerais, no caso da melancia. E os outros nutrientes, né? A questão do colágeno. Como é que o meu corpo vai conseguir perder peso e eu vou conseguir ter a minha pele boa? Eu não vou ter uma quantidade de pele, né? De flacidez muito grande por conta de um emagrecimento que eu fiz errado. Então, a gente tem que pensar que o emagrecimento não é só o perder peso, porque o perder peso é muito relativo. Acaba sendo que uma consequência da dieta, né? E esse perder peso, o que você perdeu numa dieta dessa, né, de emagrecimento, comendo só melancia, por exemplo? Você perdeu o quê? Você perdeu gordura ou você perdeu massa muscular? Porque se você perdeu no processo de emagrecimento massa muscular, com 30 dias o teu corpo está mais gordo do que você estava. Porque o nosso corpo, ele tem a tendência de, quando ele perde os nutrientes, ele perde uma composição essencial para o nosso corpo, que é o músculo, a tendência é você voltar a engordar muito rápido, porque ele quer recuperar o que ele perdeu. Agora, quais são as dietas, na sua avaliação, né, que tem experiência nisso, estuda para isso, quais são as dietas mais perigosas que, infelizmente, as pessoas estão fazendo? Essa de um grupo de alimentos, né? Eu escolhi esse alimento e vou consumir só ele.
Dieta onde você faz a privação de usos de medicamento que não foram indicados por você, porque o colega está usando, porque eu vi na internet, então eu vou aderir a esse remédio. E muitas vezes elas ficam o dia inteiro sem se alimentar. A questão da água também, tem muitas pessoas que reduzem a quantidade de água, porque ela acha que ela vai perder peso quando ela diminui a quantidade de água. Aí tem a desidratação. Tipo assim, eu retenho líquidos, né? Então vou deixar de beber água. Então esses tipos de dieta, né, que é onde as pessoas realmente fazem uma agressão no corpo muito grande, elas acabam tendo uma consequência. E aí eu falo muito isso. O que é interessante? Não é legal você conseguir perder gordura, você ganhar massa muscular. Eu falo para todos os meus pacientes, isso é o maior emagrecimento que você pode ter, né? Que você vê no resultado final do teu processo de emagrecimento, eu digo assim, é uma lipoescultura natural. Você perde gordura e ganha massa muscular. E muitas vezes isso na balança ele não é visto. Porque se você ganha massa muscular no processo de emagrecimento, o peso não vai ficar muito interessante para o que você queria. Mas o resultado visual é bem melhor. Diferente daqueles outros tipos de emagrecimento que as pessoas conseguem ficar, muitas vezes, em um tipo de fruta, ou só na sopa, ou só no líquido, e elas acabam perdendo muita massa muscular. E quando ela termina o processo de emagrecimento, que ela se olha no espelho, ela não gosta do resultado, porque ela perdeu muita massa muscular. Olha só. E aqueles shakes emagrecedores, eles são eficazes? Eles têm perigo, né? Como é que fica? Tem um perigo, sim. Né? Esses shakes, da maioria deles, a composição nutricional não é indicada, porque ela falta alguns nutrientes, não é uma alimentação perfeita, um equilíbrio nutricional que a gente fala. Então, muitas vezes tem corantes artificiais e você acaba consumindo durante 15 dias, 30 dias, aquele corante que tem naquele produto, que geralmente todos têm. A concentração de sódio é muito alta nesses produtos, lembrando, a gente já falou de uma outra vez, que esses produtos de prateleira, eles têm uma concentração muito rica em sódio. Então, muitas vezes, um copo desse shake, ele tem a quantidade de sódio de que você precisaria para o dia inteiro. Então, a concentração de sódio nesses produtos industrializados, produtos de prateleira, é muito alto. Então, a gente realmente não indica. Então, pessoas que têm a tendência a ter problemas cardiovasculares, com essa substituição, ela pode ter um problema mais grave por conta da dieta. E o chá, ele acaba sendo uma boa opção ou não? Para emagrecimento, não. Não existe o chá milagroso, não existe esse chá que consiga fazer redução de peso. Os chás, eles têm a função de digestão, melhorar o processo digestivo, melhorar alguns processos de flatulência, de gases, né, na parte digestiva. Ele tem, sim, alguma função de melhorar a parte diurética, de melhorar o intestino, mas não é isso que vai te propiciar o emagrecimento. Ele é um coadjuvante, ele faz parte do processo. E tem gente que fala assim, eu estou muito gorda, nossa senhora, eu estou muito inchada, eu não como à noite. Deu 6 horas, eu não como mais nada, eu vou dormir com fome, eu fico só na água. Isso é indicado? Dependendo do que você come à noite, você acaba tendo um prejuízo muito grande na saúde. Por quê? À noite, o nosso corpo ele libera um hormônio que se chama hormônio do crescimento, que é o hormônio do GH. Ele só é liberado à noite. Antigamente, a gente imaginava que esse hormônio ele só era produzido com as crianças e com adolescentes, depois ele cessava. A gente não produzia mais, mas não foi isso que a gente encontrou. Esse hormônio ele é produzido até o final da vida. E esse hormônio é o hormônio da beleza, da performance e da juventude. Olha que maravilha. Né? Então, é um hormônio que a gente precisa estar investindo nele para ele ser produzido em maior quantidade no nosso corpo. Então, esse hormônio só é produzido em grande maioria à noite. E o que ele não gosta? De açúcar, de carboidrato, de doces, de chocolate. Né? Então, a parte dos carboidratos refinados. Então, se à noite você se permite comer uma alimentação mais leve e tirar esse grupo, você acaba aumentando esse hormônio no seu corpo. E lembra que eu falei agora? É o hormônio do crescimento, da beleza e da performance. Então, você acaba ajudando o teu corpo a diminuir as medidas com essa alimentação noturna. Então, diminuir alguns alimentos que têm maior índice glicêmico, por exemplo, os carboidratos, de um modo geral, que é onde as pessoas mais comem alimentos ricos em carboidrato à noite. Esses alimentos, ele tem maior teor de energia, você vai dormir, teu corpo precisa de alimentos mais tranquilos, mais calmos e de uma boa digestão para que você consiga liberação desse hormônio do GH que ele foi liberado à noite. Qual seria o ideal? Mingau, nesse caso, não seria uma boa? Não seria, porque o mingau é o carboidrato.
né? Então, geralmente as pessoas colocam açúcar, a gente já não indica. Mas seria, por exemplo, uma sopa leve com músculo, a gente indica muito caldo de mocotó por conta do colágeno. E tem gente que toma sopa agora de manhã, né? Já no café da manhã já tá tomando aquela sopinha. Isso, eu super indico, gente, Olha tomar aí. o caldinho de mocotó no café da manhã. É bem legal por conta da produção de colágeno tipo 2. Então, à noite, comer alimentos que tenham um pouco de proteína, ovos cozidos, omelete, uma carne moída, um frango, né? A gente fala sempre, se você tomar café, se você almoçar e se você jantar, dificilmente você vai engordar, porque essa era a dieta da população de antigamente. Se você analisar os nossos ancestrais, de um modo geral, a população, dificilmente você via uma pessoa gorda. É verdade. E o que eles faziam? Eles tomavam café tranquilo, eles almoçavam e jantavam, comida. Quando saiu a história de tirar o jantar para entrar o lanche, aí nós tivemos grande problema. Bagunçou o negócio todo, né? Agora chegou o momento, doutora, da gente responder as perguntas dos nossos telespectadores. Inclusive, você pode enviar a sua, 99205-1478, pode enviar, inclusive, uma sugestão de entrevista, tá? Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta, olha só. Por que o ponteiro desce mais no começo da dieta, o ponteiro da balança? Ou seja, a pessoa fez a dieta, está fazendo a dieta, logo de cara a pessoa já emagreceu ali consideravelmente, mas depois dá uma parada. O que acontece? O corpo vinha acostumado com uma grande quantidade de caloria e quando você faz uma reeducação alimentar, logo no primeiro momento você perde muito líquido, você perde muita água. Quando você diminui um pouco os carboidratos, você acaba tendo uma redução de líquido dentro do corpo. Então, por isso que nesse primeiro momento existe mesmo uma grande quantidade a diminuir mais e depois começa a diminuir essa quebra. Mas é pelo processo da perca de líquido então, e não de gordura. Então, a gente pelo fato da pessoa desinchou? Desinchou. É isso que acontece. Ah, legal. Vamos lá para a próxima pergunta. Marlene Costa, da Betânia. Dizem que o abacate emagrece, então posso comer à vontade? Não, não, Marlene, não é bem assim. O abacate ele tem muita gordura na composição. Olha que interessante. Os carboidratos, de modo geral, as frutas, o pão, eles têm 4 calorias por grama, tá? As proteínas, carne, frango, peixe, ovos, têm 4 calorias por grama. As gorduras, no caso do abacate, castanhas, alimentos que têm mais gordura, eles têm 9 calorias por grama. Né? Então, se você analisar a quantidade de caloria, é quase 2 vezes mais do que os outros grupos. E se a Marlene tomar aquela abacatada de manhã, lanchar aquela abacatada à tarde e à noite? Ela vai estar consumindo aí 4.000 calorias, mais ou menos por conta das gorduras, né? Mas é um alimento muito interessante, ele não tem açúcar na composição, ele pode sim fazer parte de uma dieta equilibrada, mas tem que controlar muito a quantidade do abacate na dieta, principalmente mulheres. Os homens não, os homens se adaptam mais a dietas com um pouco mais de caloria, eles conseguem perder mais peso, então a gente consegue colocar um pouco mais dessa gordura boa. As mulheres têm que tomar cuidado com as calorias do abacate. Sempre as mulheres, o metabolismo do homem acaba sendo maior. Muito. Vamos lá para a próxima pergunta. Biscoito de arroz engorda? Ainda hoje eu falei sobre isso. Gente, Camila, tudo engorda. Água engorda. Se você tomar 500 ml de água, se você se pesar, você vai ver que você aumentou o peso. Então, gente, tudo engorda, tá? Não é porque é de arroz, ou é de trigo, ou biscoito, seja lá o que for. Aí o que não tem, no caso do biscoito, ele só não tem o glúten. Ele é feito de uma farinha, do arroz, que não tem a composição glúten. Mas ele tem praticamente a mesma caloria de um outro biscoito. Então, ele vai engordar, sim, se você abusar da quantidade. Tá? Então, tudo que a gente fala é a questão da quantidade, do horário que você come esses alimentos. Então, se você conseguir fazer esse balanço, você não tem que se preocupar se esse alimento engorda ou não, mas você tem que montar o equilíbrio na dieta. Qual é o melhor horário para comer doce, doutora? Sempre após as refeições. Então, esse horário de comer após a sobremesa era a melhor opção. Nunca coma doce no início da manhã, por exemplo, primeira refeição do dia que as pessoas costumam fazer isso. Comer fruta de manhã cedo em jejum. A fruta, ela tem o maior teor de frutose, de glicose. Então, ela vai fazer com que teu corpo produza mais açúcar e queira mais açúcar o dia inteiro. Então, se você está fazendo um processo de emagrecimento, cuidado com os alimentos que têm um pouco mais de açúcar, principalmente em jejum. Então, nunca coma alimentos muito doces nos período das refeições, tipo no intervalo do café para o almoço.
o ideal é sempre você usar, após as refeições, um pouco do açúcar, para quando ele for metabolizado, você não estar com a tua glicose muito alta e fazer com que isso o teu corpo fique pedindo açúcar o dia inteiro. Então, sempre após as refeições. Dá tempo da gente colocar mais uma pergunta? É possível? Vamos lá. Existem alimentos com o poder de enxugar a barriga? Pelo amor de Deus, preciso entrar no meu vestido de casamento. Ô, Beatriz Vaz da Chapada, é possível, doutora? Sim, é possível. A gente faz muito isso. Às vezes as pessoas, no caso desse, a gente consegue sim. Aí você tem que comer os alimentos que têm um pouco mais de proteína. Então, no café da manhã, comer o ovo cozido, um omelete. No almoço, fazer aquela dieta mais básica do grelhado com salada. E à noite, um caldinho, uma sopa, uma coisa bem leve mesmo. E aí, 2, 3 dias, você consegue ficar super bem no seu vestido. Então, é tirar os alimentos que têm maior teor de gordura e tirar os alimentos que têm maior teor de açúcar. Você consegue ter esse resultado aí imediato. Olha só, e nada de beber líquido durante as refeições? Se você consumir até 200 ml, 150 ml, você não tem problema. O problema é consumir tipo 300, 400 ml de líquido com as refeições. O que vai acontecer é que a tua digestão vai demorar um pouquinho mais, então a barriga vai ficar inflada, você vai sentir um pouco mais de digestão. Mas não é que isso vai engordar. Isso água, né? Sucos, bebidas açucaradas, nunca com refeições. Pronto, legal. Vamos lá para a próxima? Ir para o sofá após o jantar, dá pneu? Ítalo Lincoln do Aleixo. Depende, Ítalo, do que você comeu nessa refeição, né? Se você comer uma comida leve, vale a pena sentar e ficar um pouquinho a aguardar a digestão, porque quando a gente termina de fazer uma refeição, a gente não pode fazer atividade física, a gente não pode entrar em grande metabolismo, a gente tem que dar uma pausa mesmo e ajudar na digestão. Mas vai depender do que você vai comer, não é a questão de sentar no estufado. Pronto, exatamente. Temos mais alguma pergunta? Tem, olha só. O chá de hibisco emagrece? Não, Lia, desculpa te falar isso, mas não é milagroso. Não existe um alimento milagroso que consiga emagrecer, tá? Chá é bom, é digestivo, esse chá é legal, é interessante, mas ele não tem esse poder de conseguir fazer esse processo de emagrecimento. O que você vai conseguir emagrecer é você reduzir as quantidades do que você está comendo, as calorias, né? Fazer uma atividade física, ajudar com a atividade física e ter uma dieta equilibrada, que é o que a gente fala, e colocar data para início, meio e fim desse tratamento. É importante a pessoa estabelecer uma meta, né? Por exemplo, eu vou falar aqui, eu comprei uma saia, não deu, eu falei, gente, até o fim de outubro agora, essa saia vai ter que entrar em mim. É importante criar essa meta, doutora. Tá. E se não entrar, o que você vai fazer? Eu vou fechar mais a minha boquinha. Tá, uma dica, né? Então, eu comprei uma saia, se até tal dia aquela saia eu não me propor a fazer uma reeducação alimentar, a fazer atividade física, se até tal dia aquela saia não dar em mim, eu vou dar para alguém. Não é melhor do que você? Sim. Não é mais? Senão vai ficar... Vai ficando. Postergando. Né? Então, coloca alguma coisa que te prenda a isso mesmo, né? Quando você tem necessidade de alguma coisa muito urgente, você corre lá e faz, não é? Então, é interessante a gente colocar data para início, meio e fim e tirar esses rótulos. Ou final de semana eu posso comer a dieta do lixo. E aí você vai atrapalhar todo o tratamento que você fez. Assim, eu até costumo dizer, e se eu estiver errado, doutora, a senhora pode me corrigir. Eu costumo dizer que a melhor dieta é aquela dieta que você se sente bem, né? Tem quando a pessoa fala, dieta, vamos cortar o sanduíche, a batata frita, o refrigerante, o açúcar e tudo mais. Mas é importante você fazer uma dieta que você se sinta bem. Por exemplo, poxa, eu gosto de uma massa. Então, eu estou comendo uma massa, eu estou fazendo exercício físico, mas também não estou comendo umas 2 pratadas. É um pouquinho o suficiente para saciar a vontade, beleza, porque tem dessa que a pessoa faz a dieta e quer comer uma macarronada, come 2, 3, 4 pratos, aí o negócio fica difícil, né? Isso aí você tem que realmente se analisar, se conhecer e que tipo de capacidade que você tem para aderir a esse tratamento, né? Isso é muito importante, porque às vezes você inicia um processo, você não consegue, você fica frustrado e aí você não consegue fazer mais nenhum. Então é muito importante você fazer uma autoanálise, o que realmente você quer, se você não está bem com o teu corpo, se realmente você vai conseguir aderir àquele plano que você está vendo que às vezes não é teu, é do colega, porque você viu na televisão. Então é muito importante, eu falo muito isso, adequar o teu dia a dia.
Qual a tua rotina? Você estuda? Você consegue levar a marmita para o trabalho, para a escola? Né? Qual é a tua proposta para aderir realmente a esse tratamento? Então, tudo isso é muito importante. Conversar com a tua família, olha, eu estou fazendo uma dieta, eu preciso da ajuda de vocês, então, nesse momento, me excluam lá, de repente, daquele dia da pizza, daquele dia do rodízio. Então, nesse momento, eu estou com outra proposta de vida. Então, eu acho que quando você consegue colocar isso para você, fica mais fácil de aderir a um plano alimentar. Olha só, é isso mesmo. Seguindo todas as dicas, você consegue sim, e claro, tendo um acompanhamento médico. Também não vai fazer a dieta da sua cabeça, que aí vai complicar, né? Doutora Abizaí Leonel, eu quero agradecer essa participação aqui no Band Cidade, primeira edição. É sempre um sucesso. Quando ela vem aqui, a gente recebe mensagem. Muito obrigada, viu? Obrigada. E tenha um excelente dia. Muito obrigada. Agora chegou o momento aqui no Band Cidade, primeira edição, que vamos agora conversar com um profissional de educação física. Afinal de contas, quais são os exercícios que é necessário fazer para aumentar o metabolismo? Ou seja, quais são os exercícios que a gente pode fazer ali na sala de casa, a gente vai afastando ali o sofá para fazer um exercício físico. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, que bom estar aqui com vocês, muito satisfeito por isso. Então, os exercícios, as pessoas perguntam, qual é o melhor exercício, professor? O melhor exercício é aquele que você mais gosta. Esse, sim, é o melhor exercício. Seja uma luta, seja uma dança, seja uma corrida, uma bicicleta, eu não sei. O exercício que você mais gosta, esse é o melhor exercício. Agora tem aquela situação que a pessoa, poxa, Flávia, eu tô começando agora, eu não sou essa de levantar peso, de fazer agachamento, né, assim, exercício de alta complexidade, vamos colocar assim. Então, assim, qual é o exercício que eu posso fazer agora? Por exemplo, tô assistindo o programa, tô afastando aqui o sofá de casa, qual é o exercício que eu posso começar bem de leve, porque eu tenho interesse em perder uns quilinhos aí? Olha só que legal, para aqueles que têm interesse em fazer, começar uma atividade, e você me pergunta, professor, posso começar hoje, posso começar agora? E eu te digo, pode sim, você pode. E afasta só um pouquinho aí o sofá, o tapete, e eu vou te mostrar algumas coisas super interessantes que vocês vão gostar muito. E a partir de agora, não tome aquela decisão de começar na segunda-feira, eu vou começar segunda. Não, começa agora. Vamos começar agora? Eu te desafio a começar agora. Bora lá? Então vamos. Eu vou passar o microfone para você e você vai explicando os exercícios, como é que a gente pode fazer. Eu vou ficar aqui no cantinho, eu também vou fazer o exercício, tá bom? Aqui no cantinho, e fique à vontade. Vamos lá. Então, gente, sentiu-se desafiada? Sentiu-se desafiada? Então, olha só. Afastou os sofás, afastou os tapetes, beleza. Então vamos começar fazendo um agachamento. Como nós estamos começando agora, então não precisa ser um agachamento com muita amplitude. Então o que acontece? Você vai trazer, imagina assim, ó, que tem um banquinho aqui atrás de mim e esse banquinho ele é invisível. Então você vai sentar nesse banquinho. Olha só, senta no banquinho corretamente, bem devagar, faz o movimento. Eu vou ficar de lado aqui para você ter uma visualização bem melhor. Então, o teu quadril, ele vai primeiro, olha só. Senta no banquinho invisível, olha só. Senta no banquinho invisível, olha só. Beleza? Olha só, mais uma vez. Acompanha. Fácil ou difícil? Mais uma, olha só. Senta no banquinho invisível. Ok, olha só, você vai fazer esse exercício, esse movimento 3 vezes de 10 repetições para começar. E posteriormente você, né, vai procurar uma academia, um clube ou um parque, né, que nós temos na cidade e você vai começar realmente a tua prática. Mas para isso, para agora, esse primeiro movimento já é excelente. Um segundo movimento que a gente já pode começar a fazer, olha só, é um agachamento que é semelhante àquele, porém ele é um pouquinho mais avançado. Ele é chamado de afundo ou passada. Então olha só, pezinho lá na frente, base, postura, coluna ereta, bem certinho. Agachou, olha só. Tronco fixo, faz todo o movimento. Olha só, de outro ângulo. Perna na frente posicionada,
perna lá atrás, com a ponta do pé lá atrás, faz o agachamento. Então você vai fazer, para começar, 3 de 10 repetições. Com esses exercícios, eu te digo, você já passou para a segunda fase, de sedentário para uma pessoa ativa, ok? Mais um exercício para finalizar, só mais um. Olha só, movimentação de tronco. Olha só, vou fazer o movimento. Então você vai tocar a sua mão direita sempre alternando com os teus pés. Com um dos teus pés. Olha só. 1, 2, 3. Trocou. 1, 2, 3. 3 repetições de 10 vezes. 3 de 10. São exercícios bem simples, básicos e que você pode ter e adquirir e começar uma nova vida. Uma nova história começa a partir de agora. Ok, senhores? Olha, enquanto você estava fazendo exercício, eu vou falar mesmo. Ramon, nosso cinegrafista, o outro barão ali. Poxa vida, será que eu consigo fazer? É possível, né? É possível, todo mundo. É possível para todo mundo. É possível. Na verdade, só basta uma iniciativa. Você tomar essa decisão, mudar de vida e começar. Então, hoje, o desafio da sua vida hoje, comece. Não procrastine. Ah, vou começar amanhã, segunda-feira. Não, é agora, é hoje, é já, para uma mudança de vida. Exatamente. Até porque toda dieta pode começar dia de segunda-feira, por que não? Agora, Flávia, eu prefiro particularmente não fazer esses exercícios, eu opto por uma caminhada. Como é que a gente pode transformar a caminhada numa caminhada mais efetiva? Não aquela caminhada no ritmo onde as pessoas estão ali passeando no shopping, que essa caminhada não vale não, né? Olha só, essa caminhada, esse passeio, como você está dizendo, esse pequeno passeio, ele vai te ajudar em alguma coisa? Sim, a longo prazo. Então, a tua caminhada ela precisa ter um ritmo, ela precisa ter uma pegada mais forte. Mas só que eu quero frisar uma coisa muito importante, sempre orientado por um profissional registrado no CREF de sua região. Então procura um profissional de educação física, um profissional qualificado, e eu tenho certeza que ele vai te dar todas as dicas necessárias para que você possa obter aquilo que você deseja, aquela meta que você está almejando. Ele vai te orientar da melhor maneira possível para que você possa conseguir os teus alvos. Olha só, que legal. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Espero que esses exercícios, pelo menos, possam ajudar aquelas pessoas que estão sedentárias ali no sofá de casa e já pode botar pra quebrar, né? Agora, começa agora. Pronto, é isso aí. Já esse ritmo de segunda-feira, já pra você mudar de vida, qualidade, bem-estar, é claro, aqui no Band Cidade, primeira edição. A gente vai pro breve intervalo e volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas, e agora chegou o momento da gente conferir as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um bom dia a todos. A Receita Federal informou que cerca de 330 mil contribuintes receberão cartas com aviso sobre indícios de contradição nas declarações do imposto de renda da pessoa física relativas a 2019. As cartas começaram a serem enviadas no início da segunda quinzena de outubro. De acordo com a Receita, a ação tem como objetivo estimular os contribuintes a verificarem o processamento de suas declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física, para que possam providenciar a correção caso constatem erro nas informações declaradas. E a criação de empregos com carteira assinada atingiu em setembro o maior nível para o mês em 6 anos e o 6º mês seguido de crescimento. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mais de 150 mil postos formais de trabalho foram criados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. A última vez que a criação de empregos tinha superado esse nível foi em setembro de 2013.
quando as admissões superaram as dispensas em mais de 200 mil. E o ponto facultativo para os servidores públicos do Estado do aniversário de 350 anos de Manaus será diferenciado na capital e no interior. Em Manaus, o governador Wilson Lima decretou folgas nos dias 24, quinta-feira, feriado municipal, 25, sexta-feira, pós-feriado, e 28, segunda-feira, dia do funcionalismo público. Contando sábado e domingo, serão 5 dias de folga. No interior, o ponto facultativo será apenas no dia 28, conforme o decreto no Diário Oficial do Estado. Para Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas, no site e youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem, com vídeos, fotos, mandar a sua opinião, que é super importante também para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.